Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Na exposição do domingo passado, vocês viram que a tentação sempre de dizer a carta de Paulo aos Hebreus é tentadora, né? Uma vez eu acho só que eu disse. Duas? Estão me corrigindo, duas, né? Eu já disse para vocês, nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Há quem diga que foi uma mulher, por evidências muitas. Uma delas porque depois de sendo uma das cartas mais longas do Novo Testamento, o autor diz que foram essas breves palavras, né? Então, mas essa não é uma razão teológica muito forte, por assim dizer. Mas vamos abrir no capítulo 10 da carta aos Hebreus. Nós vamos ler o finzinho do capítulo 10 e o começo do capítulo 11 até o verso 6. 10, a partir do verso 35. Antes de começar, apenas vocês viram que nós publicamos e eu projetei aqui essas palavras, é a palavra em hebraico para fé, traduzida em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, é a palavra emuná. Não estou falando em línguas no culto, é hebraico mesmo. E embaixo a palavra pistis, que é a tradução dessa palavra para o grego, ok? E dessa palavra emuná vem da mesma raiz. Emuná é a palavra emet, que é verdade, e uma palavrinha que você ouviu nosso Senhor Jesus falar várias vezes: amém, amém, em verdade. Percebem que fé, verdade e confiança são coisas que andam coladas até na língua, até na linguagem. E nós vamos aprender sobre isso hoje, lendo esse texto e meditando nesse texto. Verso 35 do capítulo 10, o autor de Hebreus então diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. E pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar. Pai bendito, diante da Tua santa palavra, inspirada pelo Teu Santo Espírito, preservada pelo Senhor ao longo dos séculos, nós agora nos dobramos
E nós rogamos, ó Deus, que esse mesmo Espírito que a inspirou, seja nessa manhã aquele que nos ilumina para entender a Tua verdade. Guarda-nos, ó Deus, guarda-nos a mente e o coração em integridade, para ouvirmos, absorvermos e vivermos da Tua palavra. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós vivemos numa época em que não é amplo, ou pelo menos não é como foi no passado, o número de pessoas que adoram imagens, ou que têm fé em imagens. É lógico que existe muito. Mas se você pegar o mundo do passado e a nossa cultura hoje materialista, secularizada, é óbvia a conclusão que aquele tipo de fé em objetos e etc., ela não é a coisa mais popular, por assim dizer. E aí a grande pergunta que eu fico me fazendo é qual seria o grande objeto da idolatria contemporânea? Qual é o objeto da fé dos homens modernos? E a minha resposta é fé na fé. O homem acredita na fé. É só você ligar a sua televisão. É só você ligar a sua televisão. O que as pessoas estão dizendo o tempo inteiro nos programas, como modo de estimular os outros a continuar a progredir, tenha fé em si mesmo. Confie no seu coração. Não sei se você já assistiu um desses programas de musicais que passam aí na TV, Ídolos, aquele outro, qual que é que a gente assiste lá em casa? Bem, The Voice, né? O The Voice, tem sempre lá 3 ou 4 cantores que ouvem a pessoa, batem lá no negócio, a pessoa vira, aquelas pessoas com voz maravilhosa, interessante. 90% daquelas pessoas vieram de igrejas evangélicas. 90% delas cantavam na igreja e agora estão cantando no The Voice, né? E o resumo do que aqueles artistas falam para essas pessoas é mais ou menos o seguinte: acredite em você mesmo. Eles têm uma fé interessante num objeto de fé falho. Fé na fé, fé na esperança, fé no amor. Nós estamos aqui para amar as pessoas. Então, creia nisso. A sua música, você cantou aqui e mexeu comigo. Você acredita naquilo que você faz. Fé no eu. As pessoas têm fé na alegria. E aqui cabe para nós crentes. A gente ouve um irmão pedir oração: irmão, por favor, irmãos, eu estou aqui com um problema, eu perdi o emprego, eu estou com o meu pai doente, eu estou doente. E a gente vira nos nossos grupos de WhatsApp e diz assim: vai dar tudo certo. Como se o vai dar tudo certo fosse exatamente o quê? Não se preocupe, essa doença vai embora, essa falta de emprego vai embora, tudo vai se resolver rapidinho. Nós temos essa fé que eu não sei se ela funciona desse jeito. Pelo menos biblicamente. Então, hoje nós vamos meditar na natureza dessa fé que temos, que é muito diferente na fé da fé, ou na fé do, entre aspas, irmão Gilberto Gil, que diz: andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Fé na fé. E eu não lembro, eu sou péssimo, aliás, eu sou ótimo, porque minha esposa diz que eu sou um dos melhores compositores musicais que ela já ouviu, porque eu invento todas as músicas, inclusive hinos, né? Eu vou cantar e eu mudo a letra. Mas essa música do Gilberto Gil diz: a fé está na maré, a fé está na cobra coral, num pedaço
É de pau, né? Vocês não ouvem música popular brasileira, não? Esse corinho vocês não cantam, não, né? Esse é pessoal crente mesmo, né? O incrédulo aqui sou só eu mesmo. O mundo tem fé na fé. A fé bíblica não é isso. A fé bíblica é bem diferente. E então é importante falar de fé, e o autor de Hebreus, ele está falando de fé, porque aqueles nossos irmãos hebreus, eles estavam profundamente tentados a mudar o foco, o objeto da sua fé. Lembram-se, são irmãos que vieram do judaísmo e foram convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, essa semana eu vi uma história de uma pessoa, filha de um pastor, que deixou o cristianismo e converteu-se ao judaísmo, virou uma judia praticante, abandonou Jesus Cristo e foi praticar a velha religião. Era isso que os hebreus estavam tentados. Esses irmãos estavam começando a duvidar da própria verdade. Eles estavam achando impossível continuar na vida da fé, na fé cristã, porque a fé cristã trazia muitos problemas e dificuldades. Quando um judeu se convertia, ele tinha problema com seus patrícios judeus, que não haviam se convertido. E eles tinham problemas com o Império Romano, que dominava o mundo conhecido da época. Então eles sofriam perseguição do Império, perseguição da própria religião judaica, perseguição da família. Isso atrapalhava o projeto de vida deles. Que graça tem ficar vivendo perseguido? Então, na cabeça deles, tudo parecia ser mais difícil, exatamente porque tinham se tornado cristãos. E a gente precisa lembrar, a religião judaica, dos homens judeus, das mulheres judias e da comunidade judaica, ela não é a fé judaica bíblica. Eles haviam construído um sistema em cima daquilo que Deus lhes havia dado. Eles construíram um sistema de salvação pelas obras, um sistema de autossalvação, autoglorificação. Lembram do fariseu orando no monte? Deus, eu sou o cara legal, faço obra, dou dízimo, faço isso, eu jejuo, faço todas essas coisas. Esse publicano aí é um safado sem vergonha, não faz nada, ainda bem que eu não sou como ele. Era uma religião criada para a sua própria glória. E aqueles irmãos estavam pensando assim: Senhor, o que eu faço? Aquela religião que eu estava era boa. Se eu voltar atrás, será que não vai resolver metade desses problemas? E então o autor de Hebreus escreve a esse grupo de irmãos para mostrar que a fé verdadeira de seus pais era a fé que eles precisavam continuar abraçando e continuando. É por isso que no verso 39 do capítulo 10 ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem, nós não voltamos atrás. Porque voltar atrás é voltar para a morte. Voltar atrás é voltar para uma religião humana. Voltar atrás é voltar para a perdição. Nós não. Nós somos da fé para a conservação da nossa alma. Eles tinham que continuar, porque a fé é o caminho verdadeiro para a vida, é a fé que abre a porta para a salvação, mas também a fé é a nossa maneira de viver. Nós vivemos por fé. Então, queridos, nós só podemos continuar e viver nessa carreira chamada cristã se a nossa fé for a fé verdadeira, baseada naquilo que o próprio Deus eterno nos ensinou. Porque eu vou te falar uma coisa para vocês: não vale a pena morrer por algo que não seja verdade. O meu Senhor Jesus Cristo morreu porque Ele é a verdade e Ele ama a verdade. Os apóstolos morreram perseguidos por causa da verdade.
A igreja cristã, ao longo dos séculos, foi perseguida em muitos lugares, de muitas maneiras. Eu fico me perguntando, às vezes, do nosso século: Deus, por que o Senhor nos deu um break, uma facilidade tão grande? A gente tem tanta coisa fácil. A gente vai para um hotel, para um lugar público, se reúne, canta adoração a Deus. Mas quero dizer para vocês que as coisas estão mudando. Ontem eu vi um breve vídeo de uma instituição inglesa mostrando a respeito de 2 pregadores de rua na Inglaterra que foram presos e julgados por pregarem o evangelho na rua, falando de Jesus Cristo na rua. Foram presos. Depois finalmente, o último juiz no processo apelativo liberou-os. E aí perguntaram para eles: e agora, o que vocês vão fazer? Vamos para a rua de novo pregar esse evangelho? Eu não vou desistir de pregar esse evangelho. Hoje é fácil, ninguém está aqui me policiando, ninguém está aqui me vigiando, Ministério Público ainda não veio atrás de nós. Mas pode ser que a nossa geração, a geração dos nossos filhos, veja isso. Há cristãos hoje em muitos lugares do mundo sendo perseguidos. Há cristãos hoje em muitos lugares do mundo sendo mortos por causa da fé. Então essa fé tem que ser verdadeira. Se vale a pena morrer por ela, tem que ser a fé genuína no Evangelho de Jesus Cristo. O que é então, queridos, a fé bíblica? O autor começa dizendo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O autor de Hebreus era um hebreu. E ele usa aqui algo que é muito comum na poesia hebraica, e que não é poesia, mas ele usa para fazer uma declaração. Ele usa o que a gente chama de um paralelismo no hebraico. Ele repete a mesma verdade em 2 formatos diferentes. Ele diz o que é a fé de 2 maneiras, em 2 frases que são quase idênticas. E nós precisamos lembrar do conceito da fé bíblica para nós caminharmos. Às vezes as pessoas vão falar de fé, elas preferem falar de fé a respeito do Novo Testamento, porque o Novo Testamento enfatiza bastante a questão da fé, como deve ser a fé, por onde caminhamos na fé e assim por diante. Mas Deus criou o homem para o exercício da fé no jardim do Éden. Fé não é só para a salvação depois da queda. Ok? O homem lá no jardim do Éden, ele tinha que crer na palavra de Deus. Se você lembrar da narrativa, e nós estudamos recentemente, o que aconteceu no jardim do Éden? Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, criou a sua imagem conforme a sua semelhança, deu a ele a capacidade de quê? Se comunicar com Deus, e falava com ele. E Deus chega para o homem e diz assim: olha, você precisa crer em mim, viu? Não com essas palavras, obviamente. Mas ele disse: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come. Acredita em mim. Porque no dia em que você comer dela, você vai certamente morrer. O que o homem e a sua esposa, e ele devia falar para os seus filhos e anunciar para as suas gerações a respeito da fé? Olha, filhos, tem uma árvore aqui no jardim que nós não podemos comer. Alguns acreditam até que talvez nosso primeiro pai tenha acrescentado aquilo que a mulher disse para a serpente no diálogo: não é nem para encostar, eu sou responsável, nem toca nela. A fé bíblica é uma fé de obediência. Uma fé de obediência. É necessário obedecer. Você crê para obedecer. E crê em quê? Crê naquilo que Deus objetivamente falou na sua palavra. Então o homem foi criado para crer desde o princípio. E o primeiro grande pecado, que foi um pecado de idolatria, foi um pecado de desobediência, foi também um pecado de falta de fé. Ou melhor, uma fé desviada. O que aconteceu lá no jardim? Eles creram na serpente, eles creram no diabo.
trocaram a sua fidelidade, a palavra fé e a palavra fidelidade são juntas. Eles trocaram a sua fidelidade e, ao invés de obedecerem a Deus, obedeceram o seu próprio coração e obedeceram o capeta. Foi isso que eles fizeram. E ao desobedecer, pecaram. Ao desobedecer, caíram. Então eu creio que já é suficiente deixar para vocês que verdade, fé, confiança e obediência são 4 coisas que precisam andar juntas na vida daquele que é crente, aquele que crê no Deus da Bíblia, o Deus que fez todas as coisas e que nós só sabemos que Ele fez todas as coisas por meio de fé. Nós nunca vamos provar a existência de Deus. Nós nunca vamos chegar com a nossa ciência e com a nossa ciência provar que Deus fez todas as coisas. Muito menos desprovar, que é algo que acontece constantemente por aí. Então, o que é essa fé? Ora, o texto diz: a fé é a certeza do que se espera. Certeza do que se espera. A fé é viver numa esperança que é tão real que nos dá uma segurança absoluta. Ora, aonde é que eu encontro o conteúdo dessa fé? São nas promessas que foram dadas por Deus aos crentes do Antigo Testamento, e que eram tão reais que eles viviam por essas promessas, eles baseavam a sua vida naquelas promessas. Então Deus chega para um homem e diz para aquele homem: olha, eu quero que você saia da sua terra, saia da sua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E o texto da narrativa diz que Abraão pegou, ouviu a voz de Deus e ele fez o quê? Foi! Ou você pega alguém como Noé, que nunca tinha visto chuva, parece que é isso que o texto nos diz, e Deus diz para ele: olha, vou criar aqui um dilúvio imenso, e eu quero que você vá fazer um curso de engenharia para aprender a construir uma arca para os animais que eu vou trazer. Deus, não dá para o senhor trazer os animais primeiro, deixar tudo aqui, depois que eu enxergar os animais, aí então eu vou construir a arca, porque eu sei que o senhor vai fazer isso mesmo. Não, Deus só trouxe os animais depois da arca construída, e aquele homem era visto por todos como louco, como doido, porque ele fazia as coisas baseados numa palavra que Deus lhe havia dado. A fé, queridos, não é essa vontade, esse desejo que a gente tem de que as coisas amanhã vão melhorar. A fé é uma absoluta certeza. E eu não sei qual problema você está enfrentando hoje, mas se você é ser humano como eu sou, você tem problemas na sua vida. E você está enfrentando. Eu não posso chegar a dizer aqui para você: olha, amanhã todos os seus problemas vão... Tenha fé. Amanhã todos os seus problemas vão se resolver. Os seus problemas de saúde, os seus problemas financeiros, os seus problemas emocionais. Tenha fé. Deus vai resolver isso. Eu não tenho essa promessa na Bíblia. Eu tenho uma segurança que me é dada na Bíblia, de que Deus cuida, de que Deus me envolve, de que Deus me protege, mas Ele faz isso do jeito dEle, não do meu jeito. Ele faz isso no caminho dEle, não no caminho que eu quero. Vocês percebem a diferença da fé bíblica com a fé que é pregada nos programas de televisão aí afora? Ou às vezes com a fé que nós mesmos, entre nós, tentamos proclamar e dizer: olha, você vai ser curado em nome de Jesus. Eu não sei se você vai ser curado em nome de Jesus. A única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: eu sei que Deus pode te curar se Ele quiser te curar. E eu sei que se você crê no Senhor Jesus Cristo, você é salvo. Isso eu posso te afirmar. Essa é a fé bíblica. Ah, pastor, mas eu vou ter que passar por sofrimento, eu vou ter que passar por dor. Se Deus assim quiser, você vai passar. A grande pergunta é como você vai passar por tudo isso. A fé cristã, queridos, é uma crença em Deus contra
o mundo, não é o improvável contra a chance disso acontecer. A fé cristã é muito clara, muito objetiva. E é interessante, o texto diz que nós cremos em coisas que esperamos sem ver. Em João, o Senhor Jesus disse, no capítulo 20, no finalzinho do Evangelho, respondendo, você me viu e creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque nós cremos mesmo sem ver. Essa palavra segurança ou certeza que aparece aqui, ela aparece 2 outras vezes no livro de Hebreus. Primeira vez ela aparece lá no primeiro capítulo de Hebreus, quando ela fala a respeito de Jesus Cristo ser a imagem perfeita do Pai. É garantido, Ele é a semelhança de Deus. E depois no capítulo 11, no capítulo 3, ela também é traduzida como essa certeza, e agora aqui de novo a certeza. Esse termo se refere à essência do conteúdo, da realidade do Evangelho, quando é oposta às aparências das coisas. Eu tenho que crer naquilo que Deus me disse, naquilo que Deus me garantiu. Os crentes do Antigo Testamento, eles morreram em fé. Verso 13 do capítulo 11, que nós temos aí diante de nós, todos esses morreram na fé, mas eles nem sequer haviam recebido a promessa. Eles viam de longe, saudando, confessando, nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Era algo ainda por vir, mas eles tinham essa segurança. Então, o que a Escritura demanda de você como exigência desse dom que é a fé, porque a fé é um presente, é que você tenha certeza dessas coisas absolutas que Deus afirma. E aqui vem a minha pergunta para você. Você acredita nelas? Porque isso faz toda a diferença na maneira como você vai viver, meu irmão. Isso faz toda a diferença na maneira como você vai viver. Você pode tentar viver em ansiedade, tentando controlar o seu futuro. Vou dizer para você, você não controla o seu futuro. Você pode sentar, você pode planejar, você pode projetar, você pode sonhar, você pode imaginar, mas você não controla. Então, quando você não tiver controle, você tem 2 caminhos. Você pode viver uma vida de ansiedade, ou você pode viver uma vida de oração e confiança. E dizer, Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu confio nas promessas da Tua palavra. E não fazer dessas promessas falsas promessas. Mas naquilo que Deus garantiu, naquilo que Deus disse, vai ser assim. Mas a gente é muito seletivo nas promessas da Bíblia, né? A gente gosta daquelas promessas que parecem boas. Mas tem umas promessas na Bíblia que elas parece que não são assim muito do nosso gosto. Fala sério. Bem-aventurados sois quando fores perseguidos por causa do meu nome. E o apóstolo Paulo diz, todos quantos quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Os irmãos hebreus precisavam entender isso. Os irmãos aqui hoje precisam entender isso. Eu preciso entender isso. A fé naquelas coisas que a Escritura me diz e que me trazem, aí a segunda parte, a convicção de fatos que não se veem. Convicção de coisas que não são vistas, elas têm uma consequência, elas implicam numa resposta externa a essa convicção interna. O homem, a mulher de fé, vive da sua crença. A sua vida é comprometida àquilo que Deus trouxe como convicção à sua alma e o seu espírito, e ele sabe que aquilo é verdade. Por exemplo, eu acabei de citar Noé. Veja bem, as situações são diferentes. Naquela época Deus vinha e falava diretamente. Deus falou diretamente com Abraão, Deus falou diretamente com Noé, Deus falou com vários outros ao longo da história da redenção. Nós não cremos que Deus nos fale assim mais.
Deus hoje nos fala pela sua palavra. Deus nos fala pela sua escritura. Então eu leio essa palavra, eu leio essa escritura, eu aprendo o conteúdo objetivo da fé, e agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aplicar. Eu tenho que aplicar. Imagina que Noé não tivesse uma revelação imediata, direta de Deus. Que ele tivesse um livro que ele tinha que ler e entender os princípios. Podia ser. Mas não foi assim. Deus chegou, apareceu para Noé e falou: Noé, faz isso, 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 isso e isso. E a Escritura diz que Noé fez o quê? Obedeceu, 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 obedeceu e obedeceu. Que garantia ele tinha de que aquele Deus que apareceu para ele, você vai dizer assim: ah, mas é mais fácil, ele conversou ali com Deus. Não é mais fácil não, querido. Não tem nada mais fácil. Nada mais. Se Deus aparecesse aqui e te falasse, você ia continuar do mesmo jeito que você é hoje. Isso está na Bíblia inteira. Deus falou com Abraão, ele creu, ele foi, mas ao longo do caminho Abraão tropeçou, uma vez atrás da outra. Deus tinha que voltar para ele e falar: Abraão, você está pisando na bola, você está indo pelo caminho errado. Às vezes a gente tem essa ilusão de que se Deus aparecesse para mim num sonho de noite e falasse para mim: Mauro, você tem que fazer X, Y, Z. No outro dia eu ia levantar cheio de convicção, falar assim: virei super crente, hoje Deus falou comigo. Eu ia ser do mesmo jeitinho que sou hoje. Cheio de incredulidade. Gente, os apóstolos, eles andaram com Jesus. Eles andaram com o Filho de Deus encarnado na terra. E no processo, não entenderam a mensagem. Pedro chegou a negá-lo. Percebem como a natureza humana é fraca para ter convicções reais e verdadeiras? Assim é que a Escritura nos diz. O homem natural, ele não consegue compreender essa fé espiritual. E nós crentes, muitas vezes, falhamos em nos abraçar às convicções que a Escritura nos ordena e nos manda ter. O autor de Hebreus, no capítulo anterior, no 10, ele fala sobre o exemplo do povo de Israel no Antigo Testamento. Aqui no texto ele cita Abacuque, capítulo 2, verso 37, 38, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Vocês lembram da história? A maioria não estava aqui naquela época. Eu já expus o livro de Abacuque para vocês. Abacuque era um profeta que reclamou de Deus. O comecinho do livro diz assim. Ele fala assim: Deus, o Senhor não olha para a gente? Todo dia eu só vejo violência, juiz iníquo, Lava Jato voltando para trás, os caras não vão para cadeia. Tudo isso. Eu assisto o Jornal Nacional todo dia, Deus, e a coisa só piora aqui no reino de Israel. E Deus então vira para o profeta e fala assim: Abacuque, presta atenção, fica atento. Eu vou manifestar a minha vontade. Abacuque deve ter ficado todo animado. Ele falou assim: eu vou trazer os caldeus para destruir Israel. Fico imaginando o semblante do profeta. Como, Senhor? O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor vai usar um povo desse para trazer juízo sobre a tua nação, teu povo escolhido? Como o Senhor vai fazer isso? E Deus vira para ele e fala assim: Abacuque, o justo vive pela fé. E Abacuque termina o livro dele dizendo: ainda que a figueira não floresça,
ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja animal no campo, e ele faz uma declaração de fé no capítulo 3 do seu livro, dizendo: Senhor, eu creio em Ti, porque eu sei que o Senhor cuida dos seus. O justo vive pela fé em todas as situações. O justo vive pela fé em todas as circunstâncias. O justo vive pela fé naquilo que está declarado na palavra de Deus. Não nessa fé que eu quero ter, de que amanhã vai estar tudo bem, de que amanhã vai estar tudo legal, de que amanhã vai estar tudo em paz, que eu vou dirigir a minha vida, que eu vou correr. Nada disso. Eu já falei para vocês, né? Faz meses que a gente está programando as nossas férias. Começa amanhã. Compramos passagem. Arrumamos um hotel. Tá tudo organizado. Mas nada garantido. Nada garantido. Denise está olhando, não fala isso dá azar, né? A gente não pensa assim? Não vou nem falar, porque se eu falar vai dar errado. É melhor nem contemplar o erro, né? Eu atribuo isso a ela, mas sou eu mesmo. Percebe, gente? Que nós somos místicos. Percebe que nós somos idólatras. Percebe que as nossas seguranças não são as seguranças da Escritura, da Bíblia, da Palavra de Deus. Os irmãos hebreus estavam tentados a voltar atrás. Eu queria então dizer para você o que é a fé bíblica. A fé bíblica é a promessa de Deus, a promessa de salvação, de te salvar. Essa é a origem da nossa fé, esse é o destino da nossa fé. Muito cuidado com o que você chama de fé. Muito cuidado com a confissão positiva evangélica. A gente tem isso, né? A gente critica os chamados da confissão positiva. Tem isso, vocês lembram dessa? Confissão positiva é um movimento que nasceu com um cara que desenvolveu como pastor, Norman Vincent Peale, que falava: se você falar, vai acontecer, você tem que se encher de coisa positiva. Se você fala o negativo, acontece o negativo. Se você fala o positivo, acontece o positivo. Então, isso é usado em prática de marketing, isso é usado para todo lado. E às vezes a gente é da confissão de fé positiva presbiteriana. Porque afinal de contas a gente acredita na soberania de Deus. Mas a gente quer dirigir a soberania de Deus. Então a gente vai e chega para os outros e a gente promete coisas que a Bíblia não prometeu. A gente diz coisas que a Bíblia não disse. A gente projeta coisas das quais nós não temos garantias e nós atribuímos isso a Deus. Eu me lembro de uma discussão que a gente teve várias discussões a respeito da abertura da nossa igreja aqui, na Barra Funda. E eu estava convicto que Deus queria que a gente abrisse uma igreja aqui nesse lugar e que Ele ia abençoar profundamente. E no processo a gente estava pregando na carta aos Romanos, lá na igreja da Lapa. E eu recebi um bombardeio de perguntas dos presbíteros: pastor, como é que o senhor vai fazer isso? O senhor já não tem tempo para nada, como é que o senhor ainda resolve abrir uma igreja? Como é que... E a gente foi tentando achar as respostas, né? Mas eu tinha certeza que Deus queria que essa igreja existisse. E aí eu fui pregar em Romanos e caiu para que eu pregasse em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo fala, imagina, é o apóstolo, gente, não é o Mauro, é o apóstolo, tá? Tem uma diferença. O apóstolo escreve aos Romanos dizendo assim: irmãos, eu quero ir, quero arrumar uma coleta aí com vocês. O propósito da carta de Romanos é para levantar uma oferta, porque eu quero ir à Espanha pregar o evangelho. Paulo queria ir pregar e plantar uma igreja na Barra Funda da Espanha. Não sei como é que fala Barra Funda em espanhol, sim, como não?
Sabe qual a evidência de que nós temos que o apóstolo Paulo jamais tenha chegado à Espanha? Nenhuma. Nenhuma. E naquela noite, naquele sermão, eu precisei reconhecer diante da igreja, falei, irmãos, eu tenho convicção de que Deus colocou no meu coração um grande desejo de começar essa igreja. Mas eu não recebi nenhum fax, nenhum e-mail, nem um zap, nada de Deus dizendo, Mauro, vá e abra uma igreja na Barra Funda. Eu recebi Mateus capítulo 28, que diz que eu tenho que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome da Santíssima Trindade. Agora, o que Deus vai fazer disso, o que Deus vai fazer das circunstâncias das nossas vidas, irmãos, nós temos que entender que o justo vive pela fé, a certeza de que eu vou chegar no céu, de que eu serei salvo. Para que então essa fé? Ora, a fé é a raiz da perseverança, é a raiz da esperança que nós mantemos. Aqui há uma ilustração do autor. Se você voltar um pouquinho no capítulo 10, verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimento. A coisa começou com sofrimento. Verso 33, ele diz assim, vocês têm hora que foram expostos como um espetáculo de vergonha, de tribulação, porque vocês creram em Jesus Cristo, vocês se tornaram coparticipantes nesses sofrimentos, então foram tratados como o Senhor de vocês foi também. Verso 34, vocês não só, porque não somente vos compadecestes, porque tinha irmão que foi encarcerado, aceitaste com alegria, porque tomaram os vossos bens. Ah, não, aí Deus, o Senhor está mexendo comigo. Eu estou pagando esse apartamento e eu não aceito o Senhor me tomar. Eu não aceito o Senhor me tomar o meu carro 2009. 2008. Porque eu gosto dele. O fato, queridos, é que nós, na fé, nós sustentamos grande luta, sofrimento. Verso 35 vai nos dizer, não abandone a confiança. Vocês já passaram por isso. E verso 36 diz, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nessa fé existe galardão, nessa fé existe salvação. O justo vive pela fé. Deus conserva a nossa alma. É por isso que a fé é a certeza, não a dúvida, das coisas que se esperam. A fé como evidência do invisível. A fé para nos trazer e nos manter a perseverança, a esperança, a continuidade, como lemos lá em Romanos, a experiência. Alguns aqui são novos na fé. Nasceram no ano passado. Alguns aqui são velhos na fé. Muitos anos de carreira na fé. Quantas vezes nós que somos velhos já tropeçamos? Quantas vezes tivemos que ser levantados? Quantas vezes Deus não precisou usar um sermão para nos trazer convicção de que estávamos guardando o objeto da nossa fé nas coisas erradas? Que estávamos tendo fé na fé e fé em nós mesmos. Nós temos essa convicção desse mundo invisível. A quem aqui já viu a Cristo pessoalmente? E eu tenho que tomar cuidado, porque tem lugar que você pergunta e eu já vi, né? Mas é interessante como Paulo fala aos Gálatas. Ele diz assim, a vocês foi exposto diante dos vossos olhos. Foi Jesus Cristo exposto como crucificado.
E se você creu um dia em Jesus, isso foi feito para você. Você enxergou esse Jesus Cristo crucificado por aquilo que se chama os olhos da fé. Então a nossa motivação correta para as coisas da vida, ela não está nas coisas que nós vemos. E hoje está cheio de religião evangélica que alimenta uma falsa fé, porque diz assim: você vai ver o milagre e você vai crer, você vai ver a cura e você vai crer, só obedece um pouquinho e você vai ter confirmada a sua fé, dê o seu dízimo e amanhã você vai ter a sua BMW nova. Pegue e... é cheio disso. Uma fé que não é bíblica, uma fé que é mentirosa, uma fé que não é na palavra de Deus, uma fé que é enganadora, porque ilude esses homens com a salvação. Mas esse problema não está só lá. É, 27 anos de ministério, é isso mesmo? 27 anos de ministério. Minha vida toda eu sempre fui pastor auxiliar, continuo sendo pastor auxiliar. Mas aqui, com a plantação da igreja, eu adquiri um papel novo, que é de cuidar diretamente da membresia da igreja junto com o pastor Jonatas. Então a gente tem aquilo que eu falei domingo passado, tem que velar pelas vossas almas. Então tem que saber quem está, quem não está, porque veio, porque não veio. Eu amo quando um irmão escreve para mim dizendo assim: pastor, esse domingo não vou poder estar na igreja, porque tenho tal e tal coisa. Porque alguém está dizendo assim: eu confio no Senhor para velar pela minha alma. Então é importante que o Senhor saiba, porque eu não estou aí para ouvir a palavra de Deus. É muito legal. E vários irmãos, na verdade, fizeram isso essa semana. Pastor, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Alguns ligaram, outros escreveram. Mas uma coisa eu observei nesse processo, com a nossa igreja crescendo. Algumas pessoas vêm, frequentam a igreja até no dia em que elas são batizadas. Ou até no dia em que elas são recebidas na membresia da igreja. A partir dali, viram fantasmas. Já temos vários casos aqui no nosso meio. O que isso indica para nós, queridos? Ou que não entenderam a fé genuína, ou que vivem num estado de rebeldia contra a palavra de Deus. Porque acreditaram que aquele ritual do batismo é o que trouxe a salvação. Agora, não preciso mais viver em fé, não preciso mais andar em fé, não preciso fazer mais nada. E há uma certa possibilidade de que essa fé seja uma fé falsa. Na verdade, colocaria esses como aqueles que estão retrocedendo. Por isso, queridos, quando nós falamos sobre fé, nós precisamos lembrar que a fé, ela é objetiva naquilo que a palavra de Deus nos ensina, na obra de Cristo, na revelação de Deus, na história. Nisso não tem nada de irracional na minha fé. Se alguém me perguntar no que eu creio, eu sei no que eu creio objetivamente. Se alguém me pergunta por que eu creio porque Deus se revelou e expôs a Cristo diante dos meus olhos como crucificado. Se alguém pergunta de onde eu tirei essa fé, da obra que Deus operou no meu coração, porque a Escritura diz que a fé é o quê? É um presente, é um dom de Deus, é um privilégio poder crer. E eu tenho que ser grato por isso. Por outro lado, eu posso contar sim aqui a minha experiência de fé, mas a minha experiência de fé não é idêntica ao que a Escritura diz. Então a minha experiência de fé, ela não é normativa em nada. Já ouviram essa história do evangelismo? Só você contar o que é que Jesus fez na sua vida, cuidado.
O que Jesus Cristo fez na sua vida pode até ser uma boa ilustração, mas nunca a essência. Nunca a essência. O que Cristo fez na cruz é algo objetivo e por isso tem grande galardão, nos abençoa para alcançar a promessa, nós aprendemos a viver por fé independente das circunstâncias e isso conserva a nossa alma. O que nós recebemos com a fé? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É muito interessante essa expressão, essa ideia, esse conceito que o autor de Hebreus nos traz aqui. Essa não é uma das grandes lutas do nosso século. Aliás, desde dos séculos passados, quando o homem começou a desenvolver a ciência e pelo desenvolvimento da ciência começou a dizer, não, a gente não precisa mais de Deus para explicar as coisas. E aí chegou Darwin e ele explicou, entre aspas, a origem da vida. Então agora a gente não precisa crer em Deus para mais nada. Para as outras coisas a gente já vinha desenvolvendo nossas teorias. Agora a gente tem uma teoria segura aqui, né? Para dizer que a gente não precisa de Deus definitivamente. E o homem e a ciência, ela não vai reconhecer a verdade. O texto diz no verso 2 que esses homens do passado, eles receberam pela fé bom testemunho de Deus. O que é receber bom testemunho de Deus? Eles tiveram o privilégio de conhecer a Deus, eles receberam o privilégio de conhecer e receber a justificação dos seus pecados, eles receberam o privilégio de servir a Deus, ainda que com uma fé que precisava ser restaurada constantemente. É como se Deus olhasse para cada um desses irmãos da galeria da fé e dissesse para eles assim, olha, vocês são meus. Vocês andaram nos meus caminhos. Vocês fizeram a minha vontade. Então, isso é receber de Deus bom testemunho. Sabe por que era necessário que eles andassem por fé? O finalzinho do nosso texto lido vai nos dizer isso. Olha, de fato é impossível agradar a Deus sem fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna aquele que é galardoador, que salva, que dá a salvação daqueles que o buscam. Não importa o que você pensa a respeito de Deus, não importa o que você faz a respeito de Deus, se você não tiver fé, tudo isso vai ser absolutamente sem qualquer significado. E o homem moderno vive nisso, nessa luta, porque ele fica tentando dizer, eu quero crer que Deus não existe. Então ele fica tentando achar uma explicação, ele fica tentando achar um rumo para explicar a sua própria existência à parte de Deus. Mas esse homem, ele nunca vai compreender aquilo que eu estou chamando aqui, que Francis Schaeffer usa essa expressão, a verdade verdadeira a respeito do mundo e a respeito do Criador. O homem é capaz de entender uma verdade parcial, mas ele vive dando saltos escuros, saltos cegos de fé, para tecer e para formular as suas teorias. E todo esse texto, queridos, vai ser a respeito de homens como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, José, os pais de Moisés, Josué, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. O texto diz assim, esses eram homens dos quais o mundo não era digno, mas eles obtiveram testemunho, bom testemunho de Deus. Porque eles entendiam, porque eles compreendiam que esse mundo existe, tanto o mundo visível quanto o mundo invisível existe porque Deus criou e porque Deus fez. O mundo vai olhar para nós e falar assim, mas vocês são atrasados mesmo, hein? Vocês são retrógrados mesmos, hein? A gente já tem aí o melhor da teoria, a gente já tem aí o melhor da explicação científica para explicar essas coisas.
e o homem não é capaz de perceber a sua cegueira. Continuam na sua idolatria, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Conhecem a verdade sem o conhecimento de Deus, e esse conhecimento da verdade, na verdade, se torna um conhecimento falso. E a partir desse ponto, então, o autor de Hebreus vai citar todos os exemplos de como essa fé operou. E eu vou só citar. Quem sabe, reverendo Jonatas, serve como os 2 próximos sermões. Porque cada um desses personagens aqui, que são citados em 1 ou 2 versos, são um sermão inteiro. Mas 2 exemplos da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Tem várias coisas, a gente já preguei sobre Abel no passado. Abel e Caim aparecem para prestar sacrifício num dia, num lugar a Deus. Deus havia provisionado culto, motivo, maneira de adoração. A Bíblia sempre é assim. Deus nunca deixa o homem sem a provisão para adorar. Então, Deus diz como devemos adorar. E o que tudo indica no texto, e nós não vamos entrar nos detalhes, é que Abel levou o sacrifício conforme Deus havia instruído. E Caim tirou da cabeça dele aquilo que ele achava que devia fazer. A Escritura diz que Deus recebeu um e o sacrifício e rejeitou a outro. E o texto ainda vai dizer assim: até hoje o sacrifício de Abel fala, porque ele obteve justiça de Deus, porque o testemunho dele foi um testemunho de justo. Então, a nossa fé tem a ver com a maneira com que nós adoramos a Deus. Eu não sei se esse pessoal aí do outro lado saiu hoje, Edu, saiu aí da sala, ou eles estão lá dentro direto? Estão direto, né? Mas quem é da igreja já me ouviu falar isso. Quando tem evento ali, a porta está aberta, esse pessoal sai, eles ficam olhando lá do lado de fora, assim, olhando para dentro, e falam assim: quem é esse doido falando aí? O que esse cara está dizendo aí? Por que esse pessoal aqui fica cantando essas músicas juntos? Algumas até bem desafinadas de vez em quando. Eles erram a entrada, eles têm erros aqui e acolá. Não dava para trazer aí, fazer um show legal, né? Por que fazemos isso? Porque nós obedecemos aquilo que a Escritura ensina sobre adoração. Então, culto é fruto de fé. Quem não se reúne com o povo de Deus para adorar está com um problema sério na fé. E essa famosa classe dos chamados desigrejados, que é um número crescente ao redor do mundo, é gente que está doente na fé, precisa de cura. E a cura acontece na comunidade da fé. Mas tem um exemplo de Enoque. O texto diz que Enoque viveu por fé e ele andava com Deus. Ele creu, ele confiou na salvação, ele caminhou junto com Deus. O texto diz que ele agradou a Deus. Da mesma maneira como Abel ainda prega, também Enoque no seu tempo, segundo Judas, versos 14 e 15, ele também pregava. Era evangelista. E eles obtiveram um bom testemunho do Senhor. Então, queridos, o que é que nós vamos fazer com isso tudo? Primeira coisa, a fé é um dom, a fé é um presente, ela é dada por Deus.
E a minha pergunta para você que está aqui hoje de manhã é o seguinte: você já creu em Deus? Então, em primeiro lugar, reconheça. Você pode estar aí naquele ponto assim entre crer e não crer. Será que eu creio? Existem esses. E eu quero dizer que você precisa, então, fortalecer-se na fé. Como é que você pode ser fortalecido na fé? Primeiro, apegue-se àqueles que vivem na comunidade da fé. Você nunca vai ser fortalecido na fé no barzinho, na balada, não. Nunca. O lugar do seu fortalecimento na fé é na comunidade da fé. Então apegue-se a essa comunidade. Nessa comunidade, nós vamos ajudar uns aos outros a andar por fé e na fé. Nós vamos olhar para a revelação objetiva de Deus, para nós aprendermos o que fazer. A fé é uma porta. Se você não crer, entre por ela. Entre por ela. Até porque eu acredito que se você está aí com a ideia ou a impressão de que crê, é porque Deus já mexeu no seu coração para que você faça isso. A fé é um caminho, e aqui eu falo para aqueles que já são da comunidade da fé. Nós precisamos juntos aprender a andar com Deus. Já falei para vocês do meu papel como pastor, do nosso papel como pastores de vocês. A maior parte do nosso tempo nós gastamos debruçados sobre a Escritura, preparando uma mensagem da Palavra de Deus para traduzir essa verdade da fé para você. Se você não vem aqui para ouvir essa palavra, se você for aquela ovelha que se perdeu, é claro, como pastores nós vamos lá, nós vamos buscar você, nós vamos tirar você dos galhos, nós vamos fazer o que for necessário. Mas o nosso principal trabalho é aqui. Juntos, como comunidade da fé, ouvindo juntos a palavra de Deus e crescendo nela. Para quê? Para eu aprender a viver nessa fé. Nós precisamos aprender isso, queridos. Eu não sei você, às vezes eu tenho alguns ataques de ansiedade. Esses ataques, eles podem me tirar o sono de vez em quando. E eu fico lá remoendo algumas coisas, pensando em algumas coisas que podem me roubar a paz. Isso acontece com você? É na comunidade da fé que a gente vai aprender a confiança nas coisas da fé. É na Escritura, é na intercessão dos santos. Quarto lugar, a fé tem objeto e clareza. Cuidado, nós cremos nessa trindade santa. Talvez hoje teria sido o dia de nós reforçarmos e repetirmos o credo apostólico. Tudo aquilo que a gente crê na verdade da Escritura, para poder aplicar. Não basta apenas crer de maneira difusa. Não, eu creio num Deus Pai, eu creio num Deus Filho, eu creio num Deus Espírito Santo. Cada um tem um papel, cada um trabalha em favor do seu povo, da sua igreja, dos remidos do Senhor. Ah, como é bom poder cantar isso na comunidade da fé. Então, por isso, a minha última aplicação. A fé é uma certeza. Não se confunda com o seu coração enganoso. Olha, eu creio que Deus quer que eu faça A, B, C e D. Eu creio que Deus quer que eu me mude para o Canadá. Estão passando por essa experiência aí? Não tem nada que te impede de mudar para o Canadá. Exceto visto, dinheiro, né? Talvez, mas não tem nada na Escritura dizendo vai ao Canadá. E não tem e-mail, não tem mensagem.
Recebi uma foto no Instagram do Canadá e eu senti que Deus queria que eu me mudasse para lá. Cuidado, nosso coração pode ser enganoso. Desculpa eu ter usado o exemplo do Canadá para aqueles que estão se mudando para o Canadá, tá, gente? Mas eu estou querendo falar para vocês a respeito das confusões que nós fazemos. Eu já estava noivo da Denise e uma moça lá da igreja, alguém recebeu a revelação que era para ela casar comigo. Denise virou e falou assim: perdeu o Playboy. Não deu certo. Acho que era o desejo ou do coração da moça, ou do coração da mãe da moça, alguém teve, mas não era a palavra de Deus em lugar nenhum. Cuidado. O meu desejo era amanhã não ter nenhum problema. Mas pode ser que amanhã seja o começo. Não confunda a fé bíblica e as inclinações e enganos do seu coração, porque você pode se dar mal nisso. Você acabou de ouvir uma exposição bíblica na Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Espero que você tenha sido abençoado. Se você já tem uma igreja, faça da sua igreja uma igreja intercessora pela nossa. Se você não tem uma igreja, será uma alegria recebê-lo aqui para junto podermos adorar ao Deus do Universo e ao Redentor Jesus Cristo. Para assistir outros vídeos, clique aqui e continue a ser abençoado pela palavra de Deus.